O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que vamos escutar hoje está no capítulo 9, versículo de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho perdoe todos os nossos pecados. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, celebramos com muita fé Santa Maria Gorete, uma grande santa, uma grande mulher, que não perdeu a sua fé. Foi mártir, recebeu a coroa da justiça, aquilo que diz São Paulo aos Romanos. E hoje nós celebramos esta bonita festa. Celebrar esta festa de Santa Maria Gorete é celebrar a festa da fé. É colocarmos diante de Deus toda a nossa fé e principalmente a nossa confiança. A fé é o alicerce necessário para nos salvar. Quando de fato acreditamos, quando de fato temos essa coragem de se jogar, com certeza nós conseguiremos enfrentar todas as dificuldades da vida. Encontramos no Evangelho de hoje duas pessoas muito incomodadas, até tensas com o que estão vivendo, mas, ao mesmo tempo, cheia de fé no coração. Às vezes, nós precisamos de um pouquinho mais de fé. Às vezes, nós precisamos um pouquinho mais acreditar. Quando de fato acreditamos, nós nos sentimos até melhor. Muitas das vezes a gente fala que nada dá certo. Ou até a gente diz que é um castigo na nossa vida. A vida se torna um castigo. E muito pelo contrário. A vida nunca será um castigo. A vida sempre vai ser um dom de Deus. A vida vai sempre ser esse alicerce da fé. E é preciso que nós nos alimentemos com a nossa espiritualidade. O cristão que não se alimenta de oração, o cristão que não
tem Deus no coração, ele não pode nem ser chamado de cristão. Ele não pode nem dizer que tem fé. Por isso que quando Jesus disse que aquela menina não estava morta, mas ela estava dormindo, alguns começaram a caçoar de Jesus, porque não tinha fé. E Jesus é aquele que apontou, quando pega na mão da menina e diz: essa menina não morreu, esta menina dorme. Então, meus irmãos, nós encontramos pessoas tanto no Evangelho, mas também encontramos pessoas na nossa própria sociedade em que nós vivemos. Ao mesmo tempo, temos que encher o coração de fé. Veja que mistura de sentimentos nós encontramos justamente no Evangelho e na Palavra de Deus. Vejamos como isso se dá. Fé e tensão. Muitas vezes vivemos a nossa fé sobre fortes tensões. São as tensões das circunstâncias da vida. Um pai de família, um chefe que vê a sua filha de 10 anos, tão menina, tão pequena, praticamente morrendo, ele, com toda a autoridade que tem, não pode fazer nada. Se torna incapaz. Às vezes somos nós. Nos sentimos tão incapazes que nos tornamos fracos. E não aprendemos ainda com Jesus. Quando Jesus diz àquele cego, aquele aleijado, quando Jesus cura, a primeira palavra de Jesus é: tua fé te curou. Temos que ter mais fé. Temos que amadurecer mais a fé. Por isso que não podemos deixar de alimentar a nossa fé. Como sei que justamente quem sofre, aqueles que passam também por grandes dificuldades da vida, aquele pai, aquela mãe, quando vê a aflição dos filhos e não pode fazer nada, o que podiam fazer até já fizeram ou estão fazendo, dando a própria vida para salvar os filhos. Mas muitas vezes não conseguem. Aquilo que era uma inquietação se torna um tormento. A fé é o alicerce necessário para salvar, libertar, curar e confrontar, mas é preciso cuidar com amor e descobrir a comunhão com o nosso Deus. Busquemos no dia de hoje, não deixemos nos levar por outras atrações. Deixemos com que a fé vá muito mais além. Deixemos com que a fé possa transformar a nossa vida. Deixemos com que essa fé seja de fato o sustentáculo, como foi o sustentáculo de Santa Maria Gorete, como foi o sustentáculo dos apóstolos, como é o sustentáculo da igreja, como é o sustentáculo dos filhos e filhas de Deus. É com esta fé que vamos sentir coragem para nos libertar. E através desta fé é que vamos ter a cura e a libertação de tudo aquilo que não nos faz bem. A minha comunhão com cada pai, com cada mãe que sofrem com as diversas realidades com os seus filhos, sejam crianças, adolescentes ou jovens. Não é só por causa de problemas emocionais, problemas de conflitos religiosos e espirituais, mas os pais que lutam com as enfermidades, principalmente de seus filhos. Como admiro a mãe e o pai que dão tudo de si, porque o filho nasceu com alguma doença ou alguma enfermidade,
ou doença que foi adquirida ao longo da vida. Como referência, esses pais, como realmente não só bato palmas, mas me inclino para aqueles que cuidam com tanto amor, com tanta devoção aos seus filhos. Jamais um filho pede um pão a um pai e ele dará uma pedra. Jamais um filho pede um pão ao pai e ele dará uma cobra. Muito pelo contrário. O pai e a mãe se despoja para poder acolher bem e dizer ao próprio filho, ou com saúde ou com doença, que o ama. E o amor do pai e da mãe é o amor mais puro e verdadeiro. O pai e a mãe verdadeiros são aqueles que se entregam em favor de seus filhos. E nós podemos observar isso na nossa família. Quantas vezes nossos pais deixaram de ter o melhor para si porque quiseram o melhor para nós? Quantas vezes os pais deixaram de calçar um sapato melhor porque não queria deixar ver-nos com um sapato menos melhor? Então, os pais se doam, os pais nos amam. Filhos, eu peço a você, ame seus pais. Com certeza, seus pais sempre estarão muito perto de você, nos momentos bons e nos momentos ruins. Sempre os pais serão pais, nunca mudarão. Vai sempre nos acolher, com o berço de ouro ou com o berço sem ser de ouro, mas sempre vai nos amar. Que Deus nos ajude neste dia, nesta segunda-feira, para que Ele possa aumentar cada vez mais a fé de cada um de nós, como de fato deu fé a Santa Maria Gorete, ao ponto dela se entregar ao martírio, morrer pela fé, morrer professando a sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.